Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Vende podcast. E hoje nós estamos aqui com um grande convidado, amigo, empresário, um excelente comunicador que vai trazer um pouco da experiência dele sobre resiliência, sobre vendas, sobre treinamentos e a parte de desenvolvimento pessoal. E além dele, eu estou aqui também com a presença do meu irmão, meu sócio, Gustavo. Seja muito bem-vindo, irmão. Fala, Pedrão. Fala, galera. Bom, estamos aí hoje com esse convidado especial. Ele que fez a gente se sentir mal vestido aqui, né, Pedrão? Nossa, a hora que ele chegou, eu falei, precisava ter mudado a beca. Quase que eu fui pegar um terno lá em casa, cara. Pois é. Pô, tem gente que vende bem, tem gente que vende com presença, né? Então, hoje nós temos aqui uma pessoa que, além de ser engenheiro de formação, tem experiência como gestor, ex-consultor da Dale Carnegie Course, com mais de 9 anos de experiência em vendas, e hoje ele atua como Life Planner, representando a Prudential, sendo um franqueado da Prudential. Então, um cara que, além de saber vender, vai poder falar muito com a gente de vendas, também sabe se comunicar, sabe se vestir muito bem. Então, eu queria que vocês me ajudassem a receber como ele merece, Eduardo Custódio. Uma salva de palmas para ele. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado. Ótimo dia para nós, né? Pedro, Gustavo. Muito importante, sim, conversar sobre vendas, né? Ter a oportunidade de a gente abrir alguns momentos da nossa vida aí que são importantes para as pessoas, né? Eu penso assim que quando se trata de venda, negócios, enfim, tudo que a gente puder de, assim, trazer profundidade, né? Porque hoje tem muita informação, mas como é que a gente assimila, como é que a gente nutre mesmo essas informações é o diferencial, né? Mas obrigado pelo convite, viu? Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Bom demais. E eu tô bem vestido para ter a oportunidade de conversar com vocês, né? A vestimento faz parte. Já Faz fica o parte, primeiro faz ensinamento parte. aqui para todos nós. Edu, cara, pra gente começar, a gente gosta muito de ouvir a história dos nossos convidados e a gente queria conhecer um pouco mais você, a galera que tá nos acompanhando aí. Legal. Temos seguidores dos mais diversos segmentos, alguns empreendedores, outros não. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua jornada desde quando você começou até os dias de hoje, aí o que você viveu, algumas coisas que você passou de forma objetiva. Boa. Vamos lá, então. Eu comecei... minha formação em engenharia de produção, então, eu fiz aqui na Unespar, em Campo Mourão. Eu também, junto da engenharia de produção, eu fiz gestão de recursos humanos. E desde muito novo também, eu já conhecia minha esposa, a Luana Gabriela. A gente está junto aí há mais de 15 anos. Então, Legal. a gente está mais junto em vida do que, né, sem vida, vamos pensar assim. Né, porque a gente está muito tempo junto, né? Desde o terceirão. Que benção. Junto, mais tempo em vida. Então, beleza. Comecei em engenharia de produção, né? E aí, no meio ali, eu fiz a gestão de recursos humanos. E aí, no meio da engenharia de produção, eu percebi, assim, que eu não ia ser um bom engenheiro. Eu não ia, de fato, partir para a parte analítica ali, né, das exatas. Porque eu gostava muito de participar de outras atividades durante a faculdade. Né? Então, eu comecei a praticar muita comunicação na faculdade. E, além disso, eu participei de uma ordem muito... Assim, eu tenho uma gratidão enorme, que é a Ordem Demolei, que é uma ordem paramaçônica. E lá a gente desenvolve liderança, filantropia, uma filosofia de vida muito importante desde a juventude. Legal. E lá também eu comecei a praticar muito a minha comunicação. E aí eu comecei a me destacar, e aí eu já comecei a ter contato com a Dale Carnegie também, li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que mudou minha vida. Foi meu primeiro livro. Fantástico, mudou minha vida, assim, como relacionar com as pessoas. E aí foi mágico pra mim, assim, na minha liderança lá no Demolei, e eu fui trazendo pra faculdade. Aí lá na faculdade eu ajudei a criar a empresa Júnior, a Otimiza, né, tá até hoje uma empresa Júnior, e fui me inserindo nesse meio. Fui me destacando. Aí lá na faculdade o pessoal me chamava pra fazer, quando tinha aqueles eventos, assim, como é que falava? Convenção da engenharia de produção, encontro. Aí o pessoal sempre me chamava pra ser o orador, o celebrante lá desses eventos, assim. Então eu fui praticando, ia praticar, bora, vou fazer. Aí beleza. Já percebi que não ia ser, então, engenheiro, então comecei a abrir meu olho para outras coisas. Mas eu queria me formar. Poxa, vou me formar. Daí fiz gestão de recursos humanos também no Unicesumar. Fazia online, então fazia as duas juntas. Fazia de manhã e à tarde de engenharia e à noite a gestão de recursos humanos. Beleza. Aí fui lá para o Rio Grande do Sul fazer o estágio, na JBS, parte frigorífico. Fui lá, fiquei numa cidadezinha lá, Nova Prata, Nova Bassana, cidadezinha de 10 mil habitantes, lá um frio, né? Nossa, pessoal imagina. bem receptivo lá, mas bem colono, assim, sabe? Bastante raízes italianas mesmo. Foi um evento, um período muito legal da minha vida, assim. Beleza, aí fiquei lá um ano, daí voltei para o Paraná, aí meu sogro nessa época, ele adquiriu um complexo de aviários. Daí ele falou, você que tem experiência já com aviário, com frango, vem cuidar da granja aqui, porque você já tem experiência e depois você faz o que você quiser depois. Porque eu queria voltar para o Paraná, né? Aí beleza, aí
trabalhei na granja lá, dormia lá com os frangos, 5.000 galos cantando todo dia de manhã. Então, de fato, lá eram 15 pessoas lá, eu gerenciava essas 15 pessoas. Aí, em 6 meses, a gente fez um resultado bem importante lá. Foi um dos melhores resultados na região, assim, e por ser um aviário novo, assim. Eram 3 aviários grandes e era produção de ovos. Beleza, aí de lá, eu fiz o Dale nessa época. O Dale Carne Course, fui participante. E aí comecei a trabalhar. A instrutora na época era a Vanessa Orlando, ela me convidou. Vem trabalhar comigo na Dale Carne. Eu falei, gente, mas não sei vender. Né? Eu nunca vendi, eu quero ser instrutor. Ele falou, ó, pra ser instrutor tem que estar uma carreira no comercial primeiro. Aí a gente te prepara. Então, em 2017 comecei. E aí, em um ano me tornei instrutor. No meio do ano de 2017 eu estava formando as turmas sozinho. Ali foi uma virada na minha vida muito grande, assim, de fato aí ser vendedor mesmo, né? De porta em porta, pastinha no braço. Né? E aí consegui raiz mesmo. Assim. Escola raiz. Escola raiz, né? Então, tinha um know-how de uma empresa de 110 anos, né? Que é a Dale Carne. E aí, de lá pra cá, formei aí, treinei, né? Ajudei praticamente 1.000 pessoas, né? Nesse intervalo todo aí. Então, foi um know-how maravilhoso pra minha vida. E hoje me ajuda no know-how de uma empresa de 150 anos, né? Que é a Prudential. Então, parece que tudo que eu vivi foi para viver esse momento, assim, como corretor franqueado Life Planner. A minha empresa hoje, que é Eduardo Custódio Gestão de Riscos, né? Na Prudential. Então, Legal. um resumo da história é esse, assim, Legal, sabe? legal. É nítido que, como a gente conversou agora há pouco, né? Sempre existe um propósito por trás de tudo aquilo que a gente vive, né? Eu queria começar com uma pergunta que eu achei bem interessante aqui que nós preparamos para você, que é assim, você já teve presente em vários palcos, salas, negociações, de frente com diversas pessoas, de diversos patamares, diversos níveis de conhecimento. Só que hoje, quando você olha para sua trajetória, o que você entende que sempre esteve presente desde o começo, independente de com quem você falava, de onde você estava e o cenário que você se encontrava naquele momento? O que nunca mudou? O que nunca mudou é a minha essência, assim, de ser empático com as pessoas. Acredito, assim, que quando eu comecei em vendas, eu tinha dificuldade em vender. Então, os meus primeiros meses no Dale Carnegie, eu vendi muito pouco, assim, tinha muita dificuldade. Mas aí, com o processo de apoio, assim, das pessoas, que eu tinha, assim, uma proximidade, podia pedir ajuda. Então, eu nunca perdi a elegância, assim, de atender muito bem as pessoas, mas depois eu precisei me posicionar. Então, hoje, sei me posicionar sem perder a elegância. Mas por quê? Porque eu sempre fui muito bondoso, muito generoso com as pessoas. Então, assim, isso sempre esteve e sempre vai estar comigo. Assim, eu sou muito cuidadoso com as pessoas, sou muito empático mesmo. Então, isso é uma coisa que sempre caminhou comigo, assim. Muito bom. A empatia é um dos melhores sentimentos que o vendedor pode ter, né? É. Muito bom, cara, muito bom. Você falou que sempre tenta manter a elegância, né? E a tua elegância, ela tá até na tua vestimenta, Obrigado, né? Dá obrigado. pra ver que desde sempre aí, desde que eu te conheço, você sempre se veste bem, uma postura firme, uma fala muito natural. Eu queria saber, assim, como é que foi a construção disso, dessa imagem pra você? A gente vê hoje tantos mentores, inclusive nessa parte de moda masculina, e a gente vê que cada vez mais isso vem crescendo, né? Então, como que foi esse desenvolvimento pra você? Como é que você entendeu, pô, preciso me vestir bem, preciso me portar dessa forma, porque pensando em vendas, pensando em negócios, isso vai fazer a diferença pra mim. 2017, 18 ali, então, assim, já tinha saído da faculdade, já estava me experimentando, né? Assim, já estava no mundo dos negócios, de fato, na Dale, assim, então você precisava de um social, assim. Só que eu tava social, mas eu não tava me sentindo bem, assim, pô, preciso melhorar, assim. Eu acho que a minha calça tá muito larga, muito grande. Aí comecei a olhar pra isso, né? Aí na época, sim, eu comecei a ver na internet algumas coisas. Só que antes disso, meus amigos sempre brincavam, assim, porque homem é bicho do mato, é complicado, né? Homem, você faz alguma coisa diferente, nossa, o que você vai fazer? Pô, esse sapatinho aí, pô, essa calça mais apertada, pô, essa camisa colorida, essa camisa... Enfim, então, mas eu sempre comecei a ousar novo, assim, sabe? Então, só que eu sempre falava, ó, eles vão me zoar hoje, mas daqui a pouco eles vão estar igual. E aconteceu de fato isso. Muitos amigos meus, assim, que me zoavam, pô, cara, calça mais apertada, sapatinhos. Deu 6 meses, 5 meses. Cara, teve amigos meus que eles me chamaram pra ir na loja com eles. Ó, cara, vamos lá comigo, você me ajuda? A gente ficou 2 horas na loja, gastou lá, sabe, R$2.000, R$3.000, porque reformulou todo o guarda-roupa dele. Cara, você me ajuda? Vou lá, fico com você lá. Vou ajudar. Exato. Então, sim, comecei a me posicionar, poxa, eu vou cuidar ali o comprimento da calça, uma camisa mais slim e tal. Então, aí mudou minha vida, assim, de verdade. Eu penso que as pessoas passaram a me respeitar mais, sim. Porque não é que
as pessoas falam assim, as pessoas te julgam em poucos segundos. Sim, te julgam em poucos segundos. Só que quando você está mais alinhado, o pré-julgamento pode ser mais positivo em pouco tempo também. Exato. Então você ganha menos, você gasta menos tempo para gerar credibilidade. Faz Perfeito. sentido. E assim, como muitas vezes a gente entra na jornada profissional, você começou a vender, e essa venda pessoal, essa venda mais íntima, né? Que você vai na casa da pessoa, às vezes vai na empresa da pessoa, e então você, às vezes, é mais novo. Para você passar uma credibilidade maior, a vestimenta, eu acho que gera um impacto muito positivo, a postura e a vestimenta. Então, como você acredita que isso impactou ali na hora de fazer essas vendas, por exemplo, no Dale Carnegie? Ó, hoje, pensando na época do Dale, como o treinamento é um ticket médio, né, médio alto, vamos colocar É assim, alto. né? Então as pessoas querem ver que você tem sucesso também. Então, talvez não é nem o preço da roupa, mas é o como você cuida da tua vestimenta, como você está elegante, como é que a roupa, ela tá paralela, ela tá conversando da forma que você está comunicando, né? Como é que a gente fala assim, como é que tem uma palavra muito exata para isso assim. Enfim, como é que a tua roupa está comunicando, como é que ela está te ajudando na tua expressão, como é que você está sendo assim compreendido. O casamento entre a vestimenta e a comunicação ali, né? Exato. Então, as pessoas gostam de ver assim, poxa, a pessoa teve um cuidado para vir aqui, né? Ele escolheu uma roupa interessante para vir conversar comigo. Então, as pessoas, na PNL, então, conseguem perceber isso também, né? Então, a roupa te ajuda. Né? Ela não é crucial, mas ela te ajuda muito, assim. Então, tem pessoas que ela tem uma simplicidade na vestimenta, mas quando abre a boca para falar, pô, isso encanta, né? Mas é aquela coisa, você ganha tempo em gerar credibilidade. Uma boa vestimenta, assim, as pessoas olham, poxa, teve um cuidado, e as pessoas botam um pouco mais de respeito em menos tempo. E eu acho que tá totalmente conectado também com o que você falou de ter essa importância, essa empatia pelas pessoas. Então, você chegar bem arrumado para uma reunião mostra que você se importa com aquela reunião. Exato, né? Faz muito sentido. Porque vai tempo, né? Colocar um terno, arrumar o cabelo, né? Tudo isso aí, escolher a camisa, escolher a gravata. Mas Apesar de eu gosto muito de se vestir assim. E como que você montou teu guarda-roupa, cara? Quantos pares de terno você tem? Conta pra nós. Eu tenho uns 7, de 7 a 9, assim. Cores diferentes. Cores diferentes. Tenho bem claro quanto mais escuro, assim. Começa no claro, passa pelo preto, cinza e vai pro azul. Preto eu não tenho mais. Não uso mais terno preto, assim. Por não gostar mesmo, por não gostar. Então eu sempre... Azul eu tenho umas 3 cores de azul, o mais escuro, né? O marinho. Aí eu tenho um azul bem clarinho. Daí eu tenho um xadrez, eu tenho 2. Eu tenho um cinza bem claro. Aí eu gosto de usar, por exemplo, cinza claro no sábado de manhã, na sexta-feira de manhã. Né? E o azul escuro, ele tem uma predominância de mais seriedade. Então, como hoje o meu trabalho é falar sobre planejamento financeiro, para falar sobre, né, gestão de riscos, né, sobre longevidade, sobre cuidado das pessoas, cuidado de família, então tem que ter um pouquinho mais de seriedade. Então, o azul marinho, ele ajuda nessa seriedade, assim. Não que eu não... sóbrio, né? Exato. Não que eu não use o azul claro e o cinza, mas eu gosto do azul marinho, sim. E vocês vão ver que na Prudential, a maioria dos life planners também usam o azul escuro, assim. Por ser um assunto um pouco mais sério, né? Só que com leveza, a gente trata com leveza, né? Sim. Mas a gente cuida, assim, do azul marinho. Mais terno que muito advogado, né? Eu tive um problema com terno, que em 2023 eu perdi ali quase 20 quilos, eu tinha uns 4 ternos, foi tudo embora. Não dava pra ajustar? Não dava, porque daí era um nível de ajuste que não ia ficar legal, sabe? Porque daí era muito ajuste. Graças a Deus você perdeu 20 que quilos. bom Graças motivo, a né? Deus você perdeu 20 quilos. Né? Graças E a Deus. eu tenho o meu alfaiate aqui na cidade mesmo, é o Toninho, né? Quem conhece o Toninho lá na Feira Estadual, tá há muitos anos aqui em Campo Mourão. Então, tudo que eu preciso fazer de ajuste, camisa, calça, já fiz o terno do meu casamento, foi um terno branco, eu fiz com ele fez pra mim, eu escolhi o tecido, tudo, então... Que legal. Um bom alfaiate também que caminha com você faz toda a diferença. É importante. Na tua visão, imagem pessoal comunica o que numa venda? Comunica cuidado, né? Como a gente falou, comunica cuidado e credibilidade. Né? Então, o que acontece? Uma boa vestimenta, a pessoa olha pra você e fala assim, o que esse cara faz? O que essa pessoa faz? Talvez está bem vestido, o que ele faz? Então, já desperta o interesse em pouco tempo. Então, aí,
tem algumas escalas. Para você gerar credibilidade, as pessoas olham como você está vestido, como você comunica, como você se relaciona e como você lida com o estresse, com as emoções. Então, uma roupa elegante, você já ganha a primeira escada ali mais rápido. Sim. Ali a forma de comunicar, de se relacionar, aí você vai Vai gerando, subindo os vai, steps. vai selando essa credibilidade, assim. Muito Eu bom, vejo muito faz por isso. sentido. E você acha que os clientes percebem de fato isso ou é uma falácia? Olha, eu penso que percebe porque eu recebo muitos elogios, né? Então, felizmente, assim, o pessoal tem mais intimidade, né? Nossa, tá fino hoje, tá bonito, tá elegante, né? Então, não só os clientes, mas amigos próximos também. Cara, você é a pessoa mais cuidadosa com o investimento que eu conheço, você é a pessoa que tem alguns até que brincam assim, pô, você poderia ser um designer de moda, você poderia ser um consultor, né? Então, assim, pelos elogios, eu vejo assim que as pessoas reconhecem isso, sabe? E é algo que você cogita, assim? Não, hoje não, Não? cogito não. Gosto assim de ajudar os Aham. amigos. Ó, compra esse sapato aqui nessa cor, ó. Essa cor de sapato vai bem com essa cor de terno. Não me vá usar um terno Sapato marrom preto combina com com um azul? sapato marrom. Ou pode ser um café, mas sapato marrom, claro, com um terno preto, nunca faça isso, né? Então eu dou umas dicas assim. Uhum. Né? Então, O básico, né? exato. E teve algum momento na tua jornada, Eduardo, que você percebeu que essa tua apresentação, esse teu jeito de se portar, mudou o rumo da negociação? Ó, talvez no meio da negociação não, mas acredito no começo. Acredito que no começo, porque as pessoas já veem assim, ó. Essa pessoa tende a ser com uma credibilidade interessante, mostra sucesso na forma de se vestir, vamos pensar assim, né? Então, eu acredito que elas depositam mais respeito no começo. Não vão fazer uma brincadeirinha, não vão desrespeitar o meu preço, não vão desrespeitar a minha forma de negociar. Então, assim, talvez a vestimenta ela vai me ajudar o quê? Em pouco tempo a pessoa entender assim que eu não tô ali para brincadeira, que eu não tô ali para ficar fazendo leilão de preço, e sim eu tô ali para prestar o melhor atendimento. Né? Eu tô com a melhor roupa, então eu vou trazer o melhor atendimento, um atendimento personalizado. Então ela vai entender isso quando eu abrir a boca e na minha presença também. Vejo muito por isso. É uma disposição maior para te ouvir, né? Também. Exato. Exato, acho que pelo fato de, né, o que você falou, você ganha tempo. Não é nem que talvez a vestimenta vai fazer a diferença na hora do fechamento da venda, mas você ganha tempo para iniciar a conexão, para iniciar o rapport, né? Para começar aquele primeiro contato ali e passar a segurança para a pessoa te ouvir. Sim, Pelo menos para ela te ouvir. E as pessoas comentam, né? Ó, vai chegar um rapaz lá, o cara vai estar de terno, conversa com ele, né? Então a pessoa vai depositar. Vira até um referencial, né? Exato. Eu acho que eu vou começar a partir de amanhã para a fábrica de terno. O que você acha? E vai muito disso também, A partir né? de segunda-feira. E aí não combina também, né? Tem que ver, ó, será que o ambiente e o meu trabalho combina com isso ou não? Mas eu vejo que tem um lado positivo que é assim, pô, às vezes o cara no ambiente não combina. O cara usar um terno de segunda a sexta. Mas, pô, você tem um casamento pra ir, se esforça um pouquinho mais. Sim. Né? Ou você tem, às vezes, um almoço, você vai almoçar com a tua mulher, você vai almoçar com a tua família. Não vai de shorts e chinelo e camiseta, né? Camisa de time, né? Camiseta de time. Vamos combinar. A camiseta Exato. de time, ela é bonita em alguns momentos, né? Na hora do jogo. No Sim. estádio. No estádio. Mas, assim, eu acho que se vestir é importante. É o que você falou. Sim. Depende do ambiente. É claro que nem todo tipo de trabalho, né, se adapta, mas... E o homem, assim, ele tem uma barreira interna, assim. Pra ele, assim, poxa, eu vou mudar um pouquinho o meu estilo aqui. Tem uma barreira muito grande. Sim. Então, mas aí quando muda, começa a perceber que, poxa, ganha mais respeito, fica mais bonito. E às vezes fica mais até a própria questão apresentável. da autoestima, né? Exato. Você se olha no espelho, você se olha bem vestido, cabelo bem alinhado, barba bem feita, você se sente melhor. Consequentemente, mais confiante para uma reunião de vendas, por exemplo. Sim. É muito louco isso, né? Porque as pessoas são assim, né? O ser humano é assim. Nós temos esse bloqueio de mudanças justamente porque existe um nível do nosso cérebro que busca aceitação perante ao ambiente que a gente está inserido. E nós, homens, principalmente, somos educados de uma maneira muito tradicional pelo pai e pela mãe, né? Então, sair dessa zona de conforto e mudar, aí, às vezes a gente começa a pensar, né? Não, se eu mudar, vão me julgar. E, cara, na verdade, ninguém tá nem aí pra você, né? Eles só vão te julgar, talvez, positivamente. Então, o cara começou a se vestir melhor, ninguém vai olhar e falar assim, nossa, que tonto, tá se vestindo melhor. Mas o cara, às vezes, não muda porque ele tem medo do julgamento. As pessoas, de maneira geral, às vezes, não mudam ou dão muita importância pro que os outros vão falar. Hoje, pra você... Eu tava até no churrasco com uns amigos essa semana, falei, cara, às vezes eu
tô com uma camiseta lá, minha esposa quer doar. Eu não deixo, porque eu tô com ela, tipo, tá 5 anos, 10 anos a camiseta, não desapega, né? Uma das coisas que me ajudou muito também a reformular meu guarda-roupa, assim, foi isso. Meu, comprei uma camisa nova, desapega daquela que você já tá meio passada já, Uhum. né? Comprei a camiseta nova, já também Tá desapega cada das vez outras. durando menos, né? As Exato, camisetas. exato. Exato. Bom demais, cara. Você fez uma mudança muito, eu não diria drástica, porque foi positiva, né? Mas foi uma mudança muito discrepante. Você trabalhava com treinamento de venda, alguém que não sabia vender, começou a trabalhar com treinamento de vendas, passou 8 anos fazendo isso, né? É um dos maiores centros de treinamento e comunicação de vendas do mundo, cara. E depois você mudou completamente, né? Para um outro tipo de estratégia, para outro tipo de produto. O que mais te marcou nesse período como treinador de vendas? Tem alguma coisa assim que destaca que fala assim, não, pô, isso aqui me marcou? Por mais que o treinamento não era de vendas, mas quem treinava aumentava muito as vendas, né? O que mais me marcou, assim, é ver a possibilidade de crescimento em pouco tempo, de virar a chave mesmo, de ter uma mudança de comportamento muito, muito notável pelas pessoas ao redor. Então hoje tem muita informação disponível, mas como eu falei no começo, o que eu faço com essa informação? Então você vê lá um vídeo, beleza, você tem que se comunicar diferente, você tem que se posicionar, você tem que saber vender. Tá, mas como é que é na prática isso? Então a empresa que eu fazia parte, então eram 12 semanas lá que você treinava. Então toda a aula eu tinha que me preparar muito bem para entregar uma boa sessão, para fazer o participante ter mudanças de paradigmas internos, sabe? Enfrentar de forma diferente, ter uma comunicação mais leve, uma comunicação mais posicionada. Então, cada sessão era uma forma diferente de lidar com cada participante, né? Então, o que marcava poxa, aquela pessoa na segunda sessão já está diferente da primeira. Na oitava, a pessoa já está se vestindo melhor, está mais bonito, mais bonita, está mais elegante, está vendendo melhor, está falando em público melhor, está assim... liderando melhor as pessoas ao redor, tá passando uma capacidade de liderança, né? Tá assim, transformando o negócio muito pela mudança dela. Então, às vezes, a mudança que a gente quer ver nas pessoas lá passa muito pelo meu posicionamento, né? Assim, o que eu preciso mudar para de fato ver as mudanças que eu quero ver nas outras pessoas. Faz sentido. Então, se a gente vê lá pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, enquanto muitas literaturas eram mais filosóficas, né? Relacionamento, vamos supor assim, ó, a Lei do Triunfo, é fantástico lá do Napoleão Hill. Aí nessa mesma época, Dale Carnegie e Napoleão Hill é a mesma época, assim, um nasceu em 1888 e um nasceu em 1884, muito próximo ali. Então eles mudaram os negócios dos Estados Unidos, os dois. O Dale, um pouquinho diferente, ele foi mais pra prática, né? Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? O nome já te leva, já é um verbo, Já é o como, né? Começa pelo como. Isso aí, começa pelo como. E aí no treinamento, imagina, a mesma coisa, tá muito prático, né? Então você sair de uma sessão sempre sabendo o que fazer no outro dia. E não é coisa de outro mundo, são coisas básicas, né? Coisas básicas, sim, só que a gente passa despercebido. Então o que mais me marcou é assim, ver a mudança das pessoas. Mas não é por causa do instrutor. Lógico, o instrutor é uma figura ali extremamente importante em sala de treinamento. Mas o método, mais de 100 anos. Método. Né? E é muito isso, né? Se trata de um treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu acho que nós somos pagos pelo tamanho do nosso conhecimento, né? E o maior conhecimento que a gente pode desenvolver é o nosso próprio, a habilidade como pessoa. É porque de nada adianta eu ser um excelente matemático, sei fazer contas rápidas, mas na hora de eu me comunicar com alguém, eu não sei falar. Ou, né, não sei o tom de voz, como usar, que tom de voz usar, como me posicionar, né? E aí aquele conhecimento vai ficar restrito a você, se você não consegue comunicá-lo a outra pessoa, né? Então é muito importante. Isso é original deixa também. de fazer sentido, né? Porque daí você perde o sentido da significância. Sim, né? sim. Isso é original, porque hoje tem muito, né? A gente tá num podcast aqui, tem muito podcast. Mas eu fui lá na pessoa e falei desse jeito, falei assim, fiz tal pergunta. Mas cuidado, às vezes você sai muito da tua essência. Você pode fazer com aquelas palavras, mas com o teu jeito, com o teu posicionamento. Não adianta, por exemplo, as pessoas me conhecem, se eu começar a ser agressivo demais, não combina mais comigo. A minha agressividade, ela tá ali, enrustida numa forma elegante de perguntar, né, de marcar um horário. Então, é sempre com muito cuidado. Então, assim, é muito... Tem que estar muito esperto, assim, do que fazer e o que não fazer o que a gente vê de conteúdo, assim, hoje em dia. Precisamos ser astutos, né? Tem eu vi isso num livro que eu acho que faz muito sentido, né? Sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram ações e ações geram resultados, né?
Isso que você falou vai muito de encontro com isso, né? Todos somos seres humanos e vamos sentir e pensar diversas coisas. Agora o ponto tá na ação, o sentido do pensamento que a gente dá. Então você falou, olha, eu tenho os meus defeitos ou as minhas Sim. dificuldades, os meus pontos fracos, mas eu mascaro isso dentro de um falar elegante. Aham. Então, às vezes, você até se incomoda com uma resposta que alguém te Sim. dá, mas você não vai ser grosso, você não vai Sim. ser rude, porque Exato. você entende que o sentido do pensamento que você tem que dar para aquela situação, ele é né? Então, a pessoa às vezes te respondeu uma coisa meio rude, você ficou irritado, você ficou chateado, só que você não vai pensar que ela fez porque ela quer, você vai pensar assim, não, eu preciso me controlar Sim. aqui e me posicionar. E aí a atuação ela é diferente, o resultado acaba sendo Sim. diferente. Né? Foi só uma reação muitas vezes, foi só uma resposta emocional da pessoa. E aí você ajuda a entender, tá, essa resposta emocional, ela, talvez uma pergunta que eu faço pode colocar uma ideia diferente para ela não tinha pensado naquilo, ou talvez aquilo que ela tá falando só é uma objeção assim que veio na cabeça dela, né? Só foi só um instinto, mas se você fazer a pessoa, ajudar ela a pensar, pode mudar de ideia. É Né? interessante quando você faz perguntas e instrui essa pessoa a reflexão, ela refletir, a reflexão partir dela. Isso muda tudo, né? Isso cria raiz na pessoa. E você tocou num ponto muito interessante também, que é sobre se manter original, né? Manter a sua essência, porque hoje, com a quantidade de informações que a gente tem acesso e a velocidade de tudo isso, muitas vezes as pessoas buscam copiar outras pessoas. Ah, tal pessoa tá fazendo isso dessa forma, o Eduardo faz isso e dá certo. Então eu vou fazer igual o Eduardo. Mas o Eduardo é o Eduardo, o Pedro é o Pedro. Uhum. Então eu tenho que pegar aquele conhecimento, aquela informação, e eu imagino que vocês devam, no treinamento, instruir a isso também, mas trazer para a vida dela, trazer para o Gustavo, Sim. trazer para o Pedro, né? Assim, tem que ser você mesmo e você mesmo em evolução. Né? Então você se inspira nos outros, lá, vê como é que a pessoa está fazendo. Eu tive pessoas assim incríveis, né, que passaram pela minha vida assim que eu queria fazer igual, mas não tinha como fazer igual. Tinha a característica daquela pessoa. Mas aí você adapta como fazer para você, né, do teu jeito, né, mas sem fugir também do protocolo do processo. Perfeito. Foi difícil para você sair de uma posição consolidada no Dale Carnegie Course, né, treinamento do Dale, e começar algo do zero? Porque assim, a gente tem uma audiência aqui, como eu te falei no começo, né, são vários tipos de pessoas. E a gente percebe que a dificuldade de muitas pessoas é começar algo do zero ou mudar de rota. E você estava numa posição consolidada, num cargo consolidado dentro do trabalho, dentro do negócio, e saiu de um negócio que era treinamentos basicamente para trabalhar com seguro de vida, com seguro familiar, né, com toda essa parte. Como que foi para você essa experiência? Foi muito difícil para você? E como que foi, né, em si, a experiência de transição? Uma boa pergunta, porque eu não pensava em sair do Dale, né? Eu estava muito bem posicionado, tinha uma carreira de 8 anos aqui e, como eu falei para vocês também, treinei praticamente 1000 pessoas, tanto aqui em Campo Mourão quanto na região. Mas o que mais me admirou assim, na Prudential, porque eu já era cliente há muito tempo da Prudential, né? Então eu sou cliente desde 2020, 2021. E eu sempre admirei o Life Planner que me atendeu, o André Ferreira, hoje que a gente é sócio. Falei, nossa, que top essa empresa, pensei na época, né? Elegância, atendimento, né? Todo atendimento personalizado. E eu sempre admirei a empresa. E aí, o ano passado, num atendimento, numa revisita do André, ele contou para mim, ó, nós temos altos padrões de contratação, você é uma pessoa que a gente tem a opção de fazer um trabalho bem legal, de ser um corretor franqueado, né? Adquirir uma franquia da Prudential, ser empresário, ter o seu negócio. O que você acha? Falei, ó, quero conhecer, né? E aí quando eu conheci, eu vi a dimensão da empresa. Aí deu muito certo porque eu tinha uma viagem para Nova York com a minha esposa. E aí eu adquiri a franquia, passei no processo seletivo, tudo. E aí fui conhecer a dimensão da empresa lá. Então fui na Times Square, daí a Prudential hoje ela tá no posto mais alto da Times Square, acima da Samsung, da Coca. E esse espaço é vitalício, tá? Porque a Prudential foi a primeira seguradora a pagar benefício no ataque terrorista de 11 de setembro. Porque uma seguradora ela pode quebrar, né? Ela pode quebrar num ataque terrorista, um desastre natural, uma guerra. Mas ela, como tem um capital segurado e uma estrutura financeira muito forte, ela pagou. Aí o prefeito, na época, concedeu o vitalício para ela. Ela paga bons milhões por mês, naturalmente, porque é o ponto publicitário mais caro do mundo por metro quadrado, né? Mas ela tá no topo lá. E aí eu conheci, né? Então fui em Newark, ali, New Jersey, do ladinho de Nova York. Daí tem 2 prédios enormes corporativos lá. E aí fui me encantando pela empresa, então já era, assim,
um fã da empresa, e aí quando eu entendi que eu podia ser um franqueado, que eu podia, né, adquirir a minha corretora franqueada pela Prudential, aí eu comecei, então não tive dúvidas assim. Então quando chegou no final do processo seletivo, eu falei agora, né, eu comuniquei, falei, ó, eu quero fazer de tudo para passar. Eu quero ser um corretor franqueado da Prudential, eu quero ser um life planner. Legal. Né? Então eu mudava muitas vidas, ajudava a transformar as vidas. E hoje também. De formas Prudential- diferentes, né? Exato. Como eu falei para vocês aqui antes de a gente começar, hoje a Prudential ela tem 500 bilhão, né, 500 bilhões de reais aqui em capital segurado. Né? Então imagina, Em Campo Mourão, né? em Campo Mourão. Então é o que a gente fala, poxa, numa ausência precoce aí de um pai, de uma mãe, imagina, isso pode manter a família, os filhos no colégio particular. Isso mantém toda a dignidade financeira da família, mantém a posição financeira aqui na cidade. Então isso muda de fato também o cenário econômico de uma cidade. Então eu sou Faz muito muito feliz. sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Né? E não só famílias, mas autônomos. Né? A gente estava conversando aqui o quanto é importante a gente ter uma proteção como essa enquanto autônomo. Né? Porque a liquidez imediata, né? Assim, quando acontece alguma coisa, as pessoas ajudam ali por 2, 3 meses, mas depois não ajuda mais. Não tem como, né? Cada um tem suas responsabilidades. Então você tem essa responsabilidade financeira, esse planejamento financeiro. Né? Então eu me posiciono muito como planejador financeiro, por ser um atendimento personalizado. Então isso tem me encantado, assim, todos os dias eu tenho feito um resultado excelente nesse meu começo na Prudential, assim. Legal. Mês passado eu fui campeão de produtividade em Curitiba, né? Legal. Nós somos, Parabéns. em muitos life planners lá, eu fui o campeão de produtividade. Parabéns. Que Isso é bom, legal, obrigado, isso é parabéns bom. mesmo. Você falou até uma coisa muito forte, que é assim, você aprendeu a se posicionar sem perder a generosidade, né? Que é um ponto forte seu e que você percebe que é algo, inclusive, que nunca mudou. Né? Como você equilibra essa firmeza que você tem na comunicação com essa empatia, com essa generosidade Aham. nos seus atendimentos? Porque a gente está falando aqui de venda e muita gente tem muito medo, né? Quando escuta, tem gente que tem pavor quando escuta a palavra venda. Quem dirá falar para a pessoa que ela tem que equilibrar a emoção com razão Sim. na hora de uma negociação, né? Aham. Como que você equilibra essa sua postura firme com esse seu lado generoso? Autoconhecimento é a chave aqui, né? Então tem o jogo externo, aqui nós estamos numa negociação, e tem o jogo interno, né? E o jogo interno ele é muito rápido, né? Muito veloz. Né? Então o nosso cérebro tem uma capacidade de gerir informação, de administrar muito rápido. Só que também ele pode sabotar, né? O coração ali, as emoções podem sabotar. Então, ao longo desses 8, 9 anos, eu treinei muito, assim. Então, porque assim, o meu lado generoso, ele pode aparecer mais tempo na conversa, mas o lado posicionado tem que estar aqui dentro também. Então, esse jogo interno, eu passei a entender muito assim. Tem uma ferramenta maravilhosa que é o Enneagrama. O Enneagrama, se vocês tiverem a possibilidade de fazer e conhecer, são 9 padrões de comportamento. Então, você tem que saber que o teu vício emocional pode te sabotar nessas horas. Né? Então, para mim, se posicionar era mais difícil. Mas é com treinamento, ou seja, internamente eu entendia, peraí, eu estou indo para o lado meu. Não, agora tem que ser o lado mais profissional, o lado mais posicionado. Então, esse jogo rápido interno aqui. Então, eu sempre procurei treinar isso. E eu preciso treinar sempre, sempre, sempre. Na Prudential, semanalmente lá, estou com o André, meu gestor, a gente está conversando. Não, pode fazer desse jeito, pode fazer a pergunta, pode fazer isso. Então, é sempre revisitar como é que foi a última visita, como é que foi o último cliente, o que poderia ter falado diferente, poderia se posicionar diferente, qual pergunta poderia ter feito, né? Na apresentação, o que podia ter falado ou não falado, o que podia ter ficado mais quieto ou ter avançado mais. Então é o jogo interno mesmo, autoconhecimento. Entender assim, ó, eu sou assim, o meu vício emocional é esse. Se eu não cuidar, eu sempre vou para esse vício. Então o que eu fazer? Que pergunta eu vou fazer? Que antes de uma visita eu preciso entender na minha cabeça que eu não posso deixar esse jogo interno me vencer. Então é autoconhecimento, entender assim, quais são as emoções que estão mais presentes em você e como administrar elas. Antecipação, né? E Exato. tudo isso é muito importante para a gente entender também que vendas e comunicação é treinamento. Né? É treinamento. Se você Muito. treinar, você consegue. Porque tem muita gente que tem esse receio de, mas eu não sou vendedor. Mas igual você falou, você já era um bom comunicador, digamos, tinha uma facilidade maior Sim. em comunicação. Mas também não era um vendedor. E se Exato. tornou um excelente vendedor. Treinando. Muito Exato. veio do treino, né? E Da prática. assim, Gustavo, eu aceitava o não muito fácil muitas vezes. No meu começo de carreira como no comercial, eu aceitava o não muito fácil. Mas talvez tinha uma série de situações ali no começo da apresentação, ou no começo da negociação, que talvez estavam me atrapalhando, né? Mas aí com treino, né? Entender que às vezes o não é só uma reação emocional do cliente. Então vamos entender isso, né? E sem forçar. Sim. Com inteligência, com elegância. E eu acho que é uma constante humildade
de saber que você sempre pode estar aprendendo, né? Você comentou um ponto muito interessante de pedir feedback para as pessoas, feedback da apresentação, feedback da reunião, Uhum. ou feedback talvez para o gestor, porque aí você consegue ir ajustando detalhes na tua Uhum. no teu posicionamento, na tua comunicação, até na venda, porque a gente sabe que esse tipo de venda, por exemplo, que você fazia no Dale, é uma venda de um ticket mais alto mesmo. Então, cada detalhe é muito importante. Né? Você tem que conduzir o cliente, então esses feedbacks para você ir fazendo pequenos ajustes até né, chegar em resultados bons é muito importante. E tem que viver o que você vende, né? Viver o que você vende. Eu, nesse momento agora da Prudential, por exemplo, como Life Planner, eu fiz mais de 100 vídeos da apresentação que a gente faz. Imagina, 100 vídeos de Caramba. preparação. Eu fiquei um mês, né, em Curitiba, treinando. Imagina, é um know-how de 150 anos. Né? Quem sou eu para mudar um know-how desse? Né? E dá certo há 150 anos. Uma empresa de 4 trilhões de dólares de capital segurado. Né? Então, eu respeito muito isso, assim. E quando eu comprei a franquia, eu sabia que ia ser dessa forma. Né? Então, respeitar os processos da venda, que dá certo há 150 anos também. Então, é humildade, né? Você teve a sua carreira, você conseguiu resultados em vendas em outra área, mas você não vai chegar lá assim, não, agora eu quero mudar aqui ou fazer o que eu acho que isso aqui vai dar mais certo. Não, cara. Né? Seja humilde, Exato, né? Porque eu vim de 8 anos, que eu era um palestrante lá, um treinador, que eu... Exato, então... A gente consegue tirar um aprendizado disso, que é ter os bons mentores de sempre, né? Estar disposto a ouvir pessoas que já estão onde você quer chegar ou que já passaram pelo que você vai precisar passar. Porque não significa que vai doer menos ou que vai facilitar o processo. Sim. Mas é o que você falou sobre antecipação. Se você tem pessoas que estão te antecipando de alguns problemas que você pode ter ou te dando o caminho, o norte, é muito mais fácil, né? Faz muito mais sentido. Você tem uma comunicação muito precisa e a gente sabe que em vendas, Eduardo, é muito importante, né, cara, saber se comunicar. Como que você estrutura a conversa com o seu cliente para que ele se sinta acolhido e, ao mesmo tempo, veja valor no teu serviço, no teu produto? Uhum. Eu sempre gosto, assim, de diminuir a ansiedade do cliente. Por quê? Como assim diminuir a ansiedade? Você ligou pro cliente, ou você mandou uma mensagem, ele já acha que você quer vender alguma coisa, né? Então, eu procuro ser muito solícito, né, muito cuidadoso, sempre dizer que eu não vou vender nada nesse primeiro momento e sim somente apresentar. Né? Eu quero ter um momento com ele para ele conhecer como é o meu atendimento, como é a empresa, né? Como é a empresa que eu faço parte hoje, a empresa que eu sou, como empresário também, conhecer a minha empresa. Para daí ele entender que eu não estou lá só para sugar, e sim para complementar, para trazer um planejamento financeiro. Mas sim, ser solícito, abaixar a ansiedade para mostrar que não vai vender nada. Porque hoje é muita ligação. As pessoas, assim, dificilmente estão atendendo o telefone hoje. Vê ali um número diferente, já não atende mais. Porque acha que é uma venda, acha que é um call center, acha que é uma instituição bancária. Então, primeira coisa, abaixar a ansiedade do cliente. Criar uma boa sintonia, falar quem referenciou. Né? Eu estou ligando em contato a pedir de tal pessoa, comentou de você dessa forma. Então, no começo é isso. É crucial esse tratamento assim, baixar a ansiedade. Senão as pessoas a minha ansiedade baixou aqui já. Então, porque senão as pessoas, já quer me vender alguma coisa. Então, fica armado, né? As pessoas estão muito armadas. Entra na defensiva, né? Exato. Muita gente querendo vender muita coisa. Muito. O tempo todo, né? Exato. Realmente. Então, você tem que mostrar em pouco tempo que você não é um call center. Né? Porque até hoje o call center ele fala assim, alô, com quem eu falo? Daí você fala alô, aí ele já transfere pro robô. Exatamente. Então, já tem, é o primeiro robô para ir pro segundo robô, por exemplo, né? E as pessoas estão espertas com isso, né? A gente já não cai mais, né? Eu mesmo, eu recuso várias ligações justamente pelo motivo que você falou. Exato. É só quando é um número mais conhecido, que às vezes não tem salvo, né? Uhum. E aí acaba utilizando. Cara, a gente sabe que a gente falou muito de comunicação aqui, a gente sabe que a narrativa ela faz muita diferença no fechamento. Durante toda a negociação, a gente sabe que toda a negociação ela é importante e respeitar cada etapa de um processo de vendas, de um processo de negociação é importante. Mas a gente sabe que a venda ela só vai acontecer de fato se tiver o fechamento. E a narrativa no fechamento ela é muito importante. E você trabalha com um produto que tem muita gente no mercado, né? Não são corretores que vendem o mesmo tipo de seguro que você, mas no fim das contas eles vendem apólices, né? Como que você acredita, né? O que você enxerga nessa mudança de narrativa? Porque você se posicionou como um planejador financeiro, como um life planner. Então, por que você acha que isso muda? E em que você acha que isso muda? O life planner é planejador de vidas. Então, imagina.
Planejador de vida significa o quê? Vai passar 5 anos, 10 anos, imagina. Pedro, Gustavo, o patrimônio de vocês duplica ou triplica. Então, as medidas financeiras de vocês serão maiores. Então, a forma de proteger vocês será maior. Então, a gente acompanha a vida financeira do cliente pro resto da vida. Vai ter mais um filho, aumentou a família, aumentou o faturamento da empresa. Então, a forma de proteger você precisaria ser diferente. Então, qual que é o... Assim, são as evidências que nós temos. Então, hoje, um Life Planner é um atendimento personalizado. Caso alguma coisa aconteça, você não vai ligar para um call center, vai ligar para mim. Eu que venho, faço o débito ou cheque para manter a dignidade financeira da família e do segurado. Né? Você tem um know-how de 150 anos, uma empresa com 4 trilhões de dólares de capital segurado. Então, isso é muito evidente. Nós temos mais produtos em vida do que numa falta. Então, é as evidências que nós temos. Nós temos evidências de Life Planners, por exemplo, que um cliente falou, eu quero cancelar a minha apólice. Tem uma pessoa aqui de uma outra seguradora, ela quer fazer eu quero fazer com ele, por exemplo, com ela, uma moça que está aqui. Aí o Life Planner foi lá, não, vamos conversar, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí não cancelou, mas abaixou um pouquinho o plano. Beleza. Deu 4, 5 meses, o que aconteceu? Infelizmente o marido veio a faltar. Ela ligou para ele, eu tô aqui numa outra cidade, mas daqui 5 horas eu termino o atendimento aqui, final da tarde estou na sua casa. Beleza, chegou lá, para essa cliente, falou, tá tudo bem e tal, beleza, vamos entrar com tudo certinho aqui, né, fazer todo o processo. Mas me diz uma coisa, e aquela moça que você falou que ia fazer o seguro para você, que vocês queriam trocar? Daí a cliente falou assim, pois é, eu liguei para ela 8 vezes, ela não me atendeu, e no fim das contas ela pediu para mim ligar pro 0800. Então essa é a diferença, né? O Life Planner, ele acompanha o cliente, a gente só faz proteção em vida há 150 anos. Esse é o grande diferencial. São evidências que nós temos. E aí a narrativa ela vai condizer com essa segurança que o cliente vai sentir. Né? Exato. E a gente paga benefício até 72 horas. Imagina. Hoje, outras instituições, você tem que comprovar lá, uma humilhação, levar um monte de documento. E nessas horas, conta pode bloquear. Nessas horas, você precisa de liquidez, sabe? Então, a gente analisa muito bem antes, faz atendimento personalizado para quando acontecer, a gente pagar rápido. E você falando... Me veio muito aqui a questão da experiência do cliente, né? Que um grande diferencial de vocês é a experiência do cliente. Exato. E é interessante que você, contando a sua história, falou que você conheceu a Prudential primeiro como cliente. E que a empresa já tinha te encantado você como cliente da empresa, né? E aí depois agora você passa para esse outro lado e tentando trazer tudo isso novamente para os seus clientes agora, né? Exato. Como eu era autônomo, né? Então eu entregava o treinamento e vendia o treinamento. Então, se acontecesse alguma coisa comigo, eu era impossibilitado de gerar renda. Né? Eu passaria a gerar uma despesa. Então, talvez só o salário da minha esposa não ia, né, ali atender todas as necessidades naquele momento. Então, a experiência que eu tive como cliente, poxa, agora eu quero passar isso para todos os meus clientes. Então, a experiência é o quê? Desde o atendimento, o acompanhamento, né, a revisita, o pós-venda. Então, hoje eu faço uma entrega de apólice muito bem cuidadosa, eu entrego uma lembrança, faço uma entrega pessoal, tiro uma foto. Então, é o maior cuidado ali, né, com o cliente, assim, toda a estrutura, né? Além dos outros benefícios que um cliente da Prudential acaba tendo, né? Por fazer atividade física, por exemplo, hoje um cliente da Prudential tem cashback. Ele consegue ter cashback em grandes marcas, né? E, inclusive, até cashback em dinheiro por fazer atividade física. Só Muito cliente bom. Prudential tem Legal, isso. Muito bom. É o famoso relacionamento, né? Eu vejo que às vezes as pessoas confundem isso, né? O cara fez o Pix pra mim, pagou, acabou a venda. E na verdade começou, né? Porque a venda ela é relacionamento. A primeira venda ela pode até ser mérito do vendedor. A segunda, a terceira em diante é mérito do produto e do relacionamento que você gera com aquela pessoa. Exato. Então, eu acho que quando a venda ela começa quando a pessoa confiou em você ao ponto de depositar o dinheiro dela para te pagar. A partir dali, a gente precisa manter esse relacionamento para que não só a gente possa manter esse cliente ali, mas também ele indique outras pessoas e também para que a gente venda mais, né? O LTV dele aumente, né? Na verdade, sim, a minha venda começa com a recomendação, né? Como é que a pessoa recomendou, como ela falou de mim, como ela falou do que é o produto, né? E aí sim eu tenho mais
mais tranquilidade para abordar os clientes. Sim, sim. E a galera fica muito com dúvida, né? Tipo assim, o que que é o relacionamento com o cliente? Nada mais é do que isso que você falou, né? Se importar com a pessoa, chamar pelo nome, se Isso. deixar disposto, lembrar de datas comemorativas, Aham, né? Isso é exato. muito importante, lembrar do aniversário de um Isso. filho, da esposa, do marido, enfim, né? Eu acho que... e tem muita gente que acha que isso é falsidade. Eu acho que, na verdade, é dedicação, né? Você vende um produto para a pessoa e você já ganhou o dinheiro. Uhum. Só que quando você se importa realmente, você doa teu tempo e tua energia pra, sei lá, nem que seja anotar o aniversário dela no teu Exato, celular, exato. pro teu celular te lembrar que naquele dia você tem que parabenizar aquela pessoa. Sim. Hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho o costume dos meus clientes que fazem aniversário, eu ligo pra eles, converso, parabenizo, né? Isso. Relacionamento próximo, assim, né? Entender que eu tô aqui pra o que precisar, realmente eu vou atender dessa relação comercial e alguma dúvida que ela possa ter, né? E manter, Legal. claro, a constância, né? Manter ali a afinidade por muito tempo, né? esse cliente. Legal, É legal. um cuidado, né? Um diferencial mesmo, cara. Hoje a gente vê muitas empresas, inclusive desse ramo, eu acredito, pensando muito em escala, e acaba perdendo esse suporte, esse zelo, esse relacionamento, né? Essa experiência do cliente. A gente estava conversando aqui com outro convidado e ele estava nos contando e no ramo de telecomunicação. Então imagina, né? É onde mais tem suporte, é onde o Aham. atendimento é mais automatizado e ele veio justamente enxergando isso e trouxe uma outra visão, né? De se aproximar mais do cliente, de se relacionar mais com o cliente, de ter esse zelo, esse Exato. cuidado também, mostrar para o cliente que ele é lembrado de forma única. Eu acho que esse é um ponto. Sim. Exato. Na entrega da pólice, por exemplo, eu escrevo à mão ali todos os meus desejos para esse cliente, parabenizo ele pela escolha, pelo planejamento financeiro que ele fez, né? Então é um cuidado também que eu tenho, por exemplo, todo sábado de manhã eu paro para fazer isso, né? Ali, pelo menos uma hora do meu dia, eu paro, todos os meus clientes aqui eu coloco que eu fechei na semana, ó, isso aqui eu vou fazer a pólice agora, vou colocar aqui, vou escrever, né? E faço os planos dos próximos clientes Muito da bom. próxima semana. Muito bom. Muito bom mesmo. Cara, eu quero te fazer uma pergunta um pouco diferente do que a gente falou até agora, mas que veio aqui, eu acho que vai fazer muito sentido aí pra quem tá assistindo a gente. É muito fácil as pessoas olharem o nosso palco e não os nossos bastidores. E a vida, ela é feita de um conjunto de ações que a gente executa todos os dias e que corroboram para um objetivo final. Sim. A atividade física, eu sei que você é um cara que se cuida, eu sei que você é um cara que a postura, ela vai muito além da vestimenta, né? Uhum. Eu queria que você dissesse para nós como é a tua relação, ou como que você enxerga essa relação, constância e disciplina com o teu autocuidado físico, pensando em saúde, com relação à tua performance no trabalho. Porque a gente tá falando de pessoas, né? Lidar com pessoas, então você precisa estar bem fisiologicamente e emocionalmente para lidar com pessoas, né? Sim. Como que você equilibra esses dois pilares e como você enxerga essa importância da saúde e do autocuidado antes de só pensar no negócio, ou só pensar Uhum. na grana, ou só no trabalho? Sim. Vejo 2 pontos aqui, ó. Primeiro, assim como no jogo, assim como na vida, né? Então, o esporte te leva a ter uma adrenalina, a ter uma competição, a ter um senso de avanço muito importante, né? Então, 5 anos correndo, eu fui fazer a maratona no meu 4º, 5º ano de corrida, né? Então, me preparei muito tempo, assim. Não tinha vontade de fazer, porque o desgaste é muito grande. Mas a sensação, cara, de assim, poxa, eu tô avançando com meus colegas de equipe aqui, de assessoria, vou fazer um tempo melhor semana que vem, vou cuidar da alimentação. Então, assim, eu diminui muito o consumo de álcool, por quê? Porque eu tinha muitas provas pra fazer. Pô, domingo eu tenho uma prova pra fazer, eu não vou parar de beber, não vou beber no sábado, não vou beber na sexta. Então, aí comecei a, assim, cuidar, perder peso, mudei demais, assim, a minha condição de saúde por conta do esporte. Então, o esporte foi me levando, né, não era nem amador, mas assim, pô, tinha um cuidado, alimentação, nutricionista, fisioterapeuta. Então, comecei a avançar bastante na corrida. Então, esse senso de avanço, assim, pros negócios é fantástico. Então, me dá mais vitalidade, me dá mais vontade. No negócio, a mesma coisa. Poxa, também quero crescer, eu quero vender mais aqui, eu quero ter esse resultado, né? Por outro lado, agora, eu até falo pra minha professora, eu falo assim, ó, professora, eu tô desequilibrado, eu estou muito focado no meu trabalho agora, né? Até tem uma fala do Flávio Augusto que ele fala, cara, minha vida nunca foi equilibrada. Eu sempre trabalhei muito, agora sim ela tá mais equilibrada, agora eu tô cuidando da saúde, porque eu não tive tempo, eu prosperei porque eu não cuidei muito da saúde, isso foi um erro meu, né? Então hoje eu tô desequilibrado, mas ainda consigo fazer minha atividade física, né? Lógico, daqui a pouco consigo equilibrar mais, só que pro resultado que eu quero, eu tô um pouco desequilibrado, assim, eu tô mais
focado no trabalho, porque eu quero fazer um bom resultado, né? Porque agora nesse começo, não é nem o começo, né? Mas assim, nesse momento a minha competição é comigo mesmo. Sim. Que tem o Rooks, daí eu quero ganhar o Best Rooks, né? Então, que são os novatos. Então eu tô, assim, muito focado nisso. Mas, assim, é importantíssimo. Você tem que ter, pô, não ter 30, 40 minutos para você cuidar da sua saúde semanal, ou a cada 2 dias, pelo menos, é um erro fatal para A nós. gente tava falando disso hoje, né? Eu acho que a gente não consegue ficar equilibrado, em equilíbrio com todas as áreas a todo momento. Existem momentos em que o trabalho ele acaba sendo uma prioridade e aí acaba desequilibrando as outras áreas, mas é importante que isso seja temporário. E é o que você falou, se você não tiver 30, 40 minutos, 1 hora do seu dia para se dedicar para você e mais 15, 20 ou 30 para Cristo também, como a gente falou antes, né? Uhum. Não faz muito sentido a tua vida. Para que você acorda? Você vai sair de casa sem um propósito, só com o propósito de fazer dinheiro, só com o propósito de viver por viver mais um dia? Eu acho que o exercício físico ensina muito sobre isso também, superação. Superação, disciplina e propósito, né? Você falou assim, eu não era performance. Cara, você correu uma maratona, então é performance. Se você começar, qualquer pessoa que começar a correr hoje, falar, eu vou treinar para ser maratonista, o cara vai entrar em performance, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, Sim. ele não vai conseguir fazer se ele não comer bem, ele Aham. não vai conseguir fazer se ele não fizer uma academia Sim. por trás. Então, vai muito além do só superar, e sim do abrir mão de algumas coisas para ter outras. E né? eu acredito que o equilíbrio, ele é utópico. Em cada momento da nossa vida, a gente vai estar desequilibrando Uhum. em algum aspecto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo próprio aqui. Em 2023, que eu falei que eu perdi os ternos, né? Que eu emagreci 20 quilos. Eu tive que dar um desequilíbrio na atividade física naquele ano. Então, eu tive que fazer bastante atividade aeróbica, aeróbia, musculação. Já em 2024, foi um ano que eu desequilibrei no trabalho. Então, assim como você, eu já tinha alcançado, por exemplo, o objetivo de perder uma quantidade de peso, já estava bem mais saudável, consequentemente performando melhor no trabalho. E aí foi um ano que eu desequilibrei mais no trabalho. Então, em cada momento da nossa vida, a gente tem que ir entendendo qual é a demanda que a gente mais tem e desequilibrando em prol daquilo. Né? E aí a atividade física entra muito como algo que também estimula nosso senso de competitividade. Então, eu acho isso um ponto muito importante, principalmente falando em vendas. Em vendas, a gente tem que ter esse senso de competitividade. E aqui não sempre com o outro, mas, igual você falou, conosco mesmo. Comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, assim, eu quero mais. Consegui vender 2, 3 semana, mas eu consigo vender 5. Exato. Eu quero 5. Isso aí. E na próxima semana, o 6, o 7. Então, esse senso Isso de aí. avanço, né? Exato. Corri meia maratona, quero correr uma. Né? Ganhei um campeonato de tênis, eu quero ganhar outro, eu quero subir de classe. Né? Então, esse senso de avanço. Nessa luta aí de subir de classe. O trabalho devolve, né? O trabalho devolve, trabalho tanto devolve. profissionalmente quanto o trabalho no esporte também, né? Sim. Você se dedica ali e avançando. Então, eu, pra treinar pra maratona, eu ficava 1 hora, às vezes, correndo sozinho, 1 hora e meia. Né? Na maioria do tempo, também correndo com os amigos. Fazia longão lá de 33 quilômetros, 36 quilômetros, imagina? Com 3 horas correndo. Né? Então, você tem que ter uma capacidade mental assim, muito bem estabelecida, né? Então, às vezes, a pessoa, vou fazer uma maratona em 1 ano. De verdade? Difícil. Difícil. Eu me preparei pra meia 2 meses. 3 meses. É uma loucura, é uma loucura. A gente não... Quem corre há muito tempo, a gente não indica. Mas se tem um corpo legal, tá com uma estrutura de massa boa, dá pra fazer. Mas cuidar, pra não se machucar e tudo mais, né? E eu acho que aí é outro ponto, né? A gente, no trabalho, na performance, em vendas, a gente colocar metas, expectativas, alinhamento de expectativa, estabelecer metas palpáveis, né? Palpáveis pra gente não se frustrar, pensar em submetas, né? Em objetivos menores ali pra gente estar fazendo e realizando pra atingir aquele objetivo. Porque se a gente coloca algo muito distante, a gente olha pro outro e coloca uma meta muito distante, quero correr uma maratona em 6 meses, a gente se frustra, a gente se machuca. Exato. É mais difícil gerenciar a emoção, né? E isso vale pra tudo, cara. Vale pra tudo. Vale pra tudo. Exatamente. Cara, já faz quase 1 hora que a gente tá conversando aqui. O assunto fluiu bem. Mas eu tenho mais uma pergunta ou duas pra fazer pra você aqui. Eu vou te fazer as duas. Mas a primeira que eu acho que ela é bem legal pra gente finalizar é qual um princípio que você aprendeu na Dale Carnegie que você vai levar pra tua vida? Tá.
assim, um princípio que eu aprendi na forma de trabalhar ou um princípio que tá no livro, por exemplo? Algo que você aprendeu em toda a sua jornada vinculada a isso. Todo o tempo que você ficou ali. Tá. Uma coisa assim que eu levo muito comigo assim, é valorizar nossas bênçãos, não nossos problemas, sabe? Então, hoje eu tenho, às vezes eu tô muito afobado com uma coisa, eu paro e entendo assim, ó, o que que tá acontecendo de bom ao meu redor, né? Aí eu dou uma baixada na ansiedade Boa. e vejo, peraí, tô conquistando isso, isso e aquilo. Isso é só um momento, isso é só uma barreira, isso é só um infortúnio desse momento. Isso aqui vai passar. Olha as bênçãos que eu tenho ao meu redor, né? Deus tá comigo. Poxa, então assim, me aproximei demais de Deus nos últimos meses, anos, assim. Então, é isso, valorizar as bênçãos, não os problemas. Porque tem hora que a gente Bom. bota muita energia no problema. Muito. E é meio que automático, né? E principalmente quando a gente tem muitos problemas, né? A emoção começa a falar mais alto e aí instintivamente a gente quer se defender. E quando você Exato. consegue dar um passo para trás, sair de cena e falar, não, mas peraí. Deus tá me abençoando, Uhum. cara. Eu tô colhendo X, Y, Z, coisa que eu tô plantando há muito tempo. E aí vem aquilo, né? Da embalagem que nós falamos, né? Às vezes Deus dá alguma coisa pra nós, mas ela não vem na embalagem bonitinha, do jeito que a gente Exato. queria. Mas o segredo tá no que tá dentro. Né? E hoje a sociedade é muito imediatista e a gente acaba sendo contaminado um pouco por isso. A gente quer as coisas, a gente quer só o que está na frente, mas esquece de olhar o que já conquistamos. Isso. Deus já nos deu. Então, Isso aí. isso é uma coisa que eu sempre troco essa ideia com alguns amigos, sabe? A gente às vezes tem que parar e olhar para de onde Deus já nos tirou. Sim. Olhar o quanto a gente já caminhou, esse exercício traz abaixa essa ansiedade. Sim. Esse anseio que a gente tem de mais e mais e mais. A gente olha e fala assim, não, pô, mas espera Exato. lá. Do ano passado pra cá já melhorei isso. Do ano retrasado pra cá já, nossa, Uhum. uma mudança enorme. O livro vermelho do Dale Carnegie, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Aí tem esse princípio, valorize suas bênçãos e não seus problemas. Eu sempre brincava, assim, que esse é um princípio que eu faria uma tatuagem. Valorize suas bênçãos e não seus problemas. Muito bom, Muito muito bom bom, mesmo. cara. E pra gente fechar, qual foi um erro que te ensinou mais do que qualquer curso, mentoria ou pessoa? Essa é difícil. Nossa Pode Senhora. pensar. Um erro que me ensinou mais do que qualquer coisa. Assim. Tá. É que a gente tem uma, assim, cada momento da vida teve um erro que marcou mais, assim, né? E eu sou muito grato aos erros que eu tive também. Sim. Porque até você falou, porra, os erros É. que você aprendeu bastante, Fica né? tranquilo. É, A às vezes gente não que tá aqui pra te aprendeu julgar, a gente Não, quer é só... exato, mas é uma boa pergunta. Essa eu me tô pegou, curioso. assim. Essa é quase uma entrevista de emprego, assim, né? Mas... Algo que você nunca mais faria. Nunca mais faria? É, porque você errou e falou, putz, aqui aprendi muito. Isso nunca mais eu erro. Porque a gente erra de novo na mesma coisa às vezes. né? Sim. Nunca mais faria? Poxa vida. Ó, uma coisa que eu aprendi muito assim, nunca mais fiz, tá? Julgar cliente. Julgar os Julgar clientes, muito bom. cliente. Às vezes eu faço uma semana muito produtiva e eu conto com 5 sim. E tem um cliente que eu já conto com o não dele. Só que justamente é só aquele que me dá o sim. Olha só. Então, eu tive semanas assim que chegou assim na sexta-feira à noite. A gente tem algumas metas semanais. Sexta-feira à noite, aquela pessoa que eu tinha certeza que não ia fechar, foi a que fechou. Então, não julgue seus clientes. Muito bom, muito bom. Sensacional, sensacional, né? Fechamos com chave de ouro. Chave de ouro. É, Essa o foi. Eduardo mostrou aqui pra gente hoje que vender é muito além da técnica, né? Vai muito além da técnica. Se trata de propósito, de postura, da forma de falar, da forma de se comportar. E se tem algo que fica nesse episódio é que comunicação é poder. Saber se comunicar é poder. E principalmente saber se posicionar também é muito importante. Muito obrigado, irmão, pela disponibilidade de tempo. Foi uma Valeu, honra foi estar com bom vocês demais. aqui. Esse foi mais um episódio do Fala Que Vende podcast. Espero que tenha feito sentido para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Valeu. Bom demais, hein? Bom bom. demais. Valeu, galera. Boas perguntas, hein? Bom, gostei.